Com um pouquinho das 9, vamos começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vejam se se está marcado certo aqui. Nós vimos semana passada sobre a soberba da vida e agora nós veríamos o parágrafo 207, que é o remédio para a soberba. É isto mesmo? Correto. Certo. Então vamos lá. Segue o texto. Ele dá aqui dois remédios para enfrentar a soberba da vida. São dois remédios, vamos chamar assim, internos, né? Não são remédios externos, mas que certamente fazem efeito se nós os aplicamos corretamente. Eles têm que ser internos, eles têm que ser, porque como a soberba é algo que nasce lá no nosso ínfimo, então é ali que nós temos que combater a soberba. Então não adianta a gente combater os efeitos externos da soberba e lá internamente a coisa não ficou resolvida. Então o remédio tem que ser interno. Nós temos que agir lá no mal, lá na raiz do mal, que é o nosso interior. Então, segue o texto, o primeiro remédio, que ele coloca como letra A. Referir tudo a Deus, reconhecendo que Ele é o autor de todo o bem e que, sendo o primeiro princípio das nossas ações, deve ser o seu último fim. É este o remédio que sugere São Paulo, quando diz: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se o não houveras recebido? Donde conclui que todas as nossas ações devem tender à glória de Deus. Diz São Paulo ainda: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ou seja, o primeiro remédio é nós referirmos tudo que nós fazemos a Deus, ou tudo tudo aquilo que nós reconhecemos de bem que há em nós, nós atribuirmos tudo isso a Deus. Primeiro porque tudo que nós temos vem dele. Então tudo é dele já, de modo objetivo. Então nós temos que tomar o cuidado de não ter como nosso aquilo que não nos pertence. Então, se nós temos algum bem, é por causa de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, desde o primeiro levantar de manhã, nosso trabalho durante o dia, as nossas conversas cotidianas, as amizades que nós nutrimos, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos referir a Deus. Por quê? Porque em todas as coisas que nós fazemos, nós vamos encontrar algum bem. Então, no trabalho, por exemplo, nós vamos, algum momento, reconhecer que nós fazemos bem alguma coisa, que o trabalho que nós realizamos em determinada situação é um trabalho bem feito, que nós sabemos, por exemplo, falar bem com as pessoas e nutrir boas amizades. Nós conseguimos até mesmo nutrir algumas virtudes em certas situações que outras pessoas não conseguiriam.
Então, tudo isso pode ser motivo de vanglória para nós. Então, o que fazer? Atribuir tudo a Deus. Então, ou seja, quando nós percebemos esse espírito de vanglória em nós, é nesse momento que nós combatemos. E podemos fazer isso dizendo internamente uma jaculatória simples, como, por exemplo, ad maiorem Dei gloriam, né? Ou seja, tudo para a glória de Deus, que era o lema dos jesuítas, não é? Tudo para a glória de Deus, tudo isso é vosso, ó meu Jesus. Então, jaculatória simples que tiram o foco da nossa pessoa e colocam o foco em Deus mesmo. Então, ou seja, atribuir tudo a Deus, embora seja um remédio interno, porque, como eu expliquei, tem que ser, ele requer de nós um exercício prático, que é aquele momento de percepção. Naquele momento de percepção da soberba, da vanglória, então, nesse momento, eu atribuo tudo a Deus. Até o ponto de, antes das coisas acontecerem, nas minhas orações cotidianas, eu já automaticamente, antes das coisas acontecerem, eu já atribuir tudo a Deus. Então, por exemplo, entregar todos os dias o trabalho, né, o trabalho que vai render aquele dinheiro mensal para o sustento da vida. Então, por exemplo, nas orações da manhã, entregar a Deus Nosso Senhor todo o trabalho que será feito naquele dia, não é? Se eu tenho marcado uma reunião com amigos, entregar nas mãos de Nosso Senhor todas as amizades, entregar a Ele tudo aquilo, enfim, tudo aquilo de bom que nós podemos possuir, porque nós consideramos que nada é nosso, tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo deve tender a Ele. Continua o texto. E para lhes dar mais valor, tenhamos cuidado de as fazer em nome, na virtude de Jesus Cristo, diz ainda São Paulo. Tudo o que fazeis, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças ao Pai. Então, fazer tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fazemos, quer por palavra, quer por obra, façamos tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós fazemos isso na prática? Mais uma vez, internamente, através de jaculatórias, ou mesmo de oração, ou de colóquios, mesmo que sejam curtos, né, orações internas com Deus Nosso Senhor, atribuamos, né, tudo a Ele e façamos tudo em nome de Nosso Senhor. Então, por exemplo, um momento muito fácil de atiçar o orgulho e a vanglória em nós. Um elogio, por exemplo, que nós recebemos. Qualquer elogio do trabalho, dos familiares, dos amigos, sobre qualquer aspecto, sobre o aspecto do trabalho, sobre o aspecto da nossa aparência, sobre o aspecto do nosso modo de agir, de se comportar, qualquer elogio. Esse é um momento muito fácil de atiçar o orgulho que há em nós. Então, nesse momento que nós recebemos um elogio, nós devemos nos acostumar a internamente, recebido o elogio, já entregar nas mãos de nosso Senhor. Tudo é vosso, ó meu Senhor. Então, vejam, uma jaculatória simples, mas que faz internamente dissipar o início de um orgulho que poderia causar grandes problemas no futuro. Então, esse é o primeiro remédio, referir tudo a Deus. O segundo remédio,
Então ele continua aqui. Ele nomeia como letra B, parágrafo 208. Como, porém, a nossa natureza nos leva constantemente a buscar-nos a nós mesmos, é necessário, para reagir contra esta tendência, lembrarmos-nos de que nós mesmos não somos mais que nada e pecado. Então, existe em nós uma condição natural, que ele chama aqui de constantemente nós temos a tendência de buscar-nos a nós mesmos, não é? Ou seja, tem fazer com que tudo gire ao nosso redor. Tudo de bom que aconteça, né, seja atribuído a nós mesmos. Nós temos, infelizmente, esta tendência. É aquilo que nós estávamos explicando já em uma das aulas passadas, que eu não me lembro qual, que nós tendemos mais para o mal, mais para o pecado, do que para o bem, do que para a justiça. E nós temos que combater isso com frequência, com assiduidade. Se nós não combatemos isso com frequência e com todas as forças que nós dispomos, nós vamos cair. Então, a matemática é muito simples. Sem luta, não há vitória. Nosso Senhor nos garante a vitória, mas para que haja vitória, tem que haver o combate, tem que haver a luta. E essa luta deve ser constante. Muitas vezes, nós nos vemos em situações de fraqueza tamanha, quando nós olhamos a nós mesmos, por exemplo, e nos pegamos caindo frequentemente em pecados que nós achávamos que já havíamos vencido. E a gente chora, a gente faz penitência, a gente se confessa, e volta e meia nós recorremos ao confessionário para confessar as mesmas mazelas e assim por diante. Ora, isto acontece por este motivo, porque nós tendemos mais para o mal do que para o bem. E se nós não combatemos constantemente, nós vamos cair. Aquele que julga estar em pé, cuidado para não cair, dizia São Paulo. Então devemos ser humildes. Aquele que julga estar em pé, cuidado para não cair. Estai atentos e vigiai, diz Nosso Senhor no Santo Evangelho. Então, ou seja, quando devemos estar atentos e vigiar? Em alguns momentos do dia? Não, sempre, porque a nossa natureza ela é pecadora. Nós tendemos mais para o mal do que para o bem. E para combater especificamente o orgulho, o segundo remédio é nos lembrar que nós mesmos não somos mais que nada e pecado. Ou seja, nós somos nada se não é Deus por nós. E se não é Deus por nós só resta o pecado, não resta mais nada. Há em nós, continua o texto, sem dúvida, boas qualidades naturais e também sobrenaturais, que soberanamente devemos estimar e cultivar. Isso é óbvio. Então, se nós temos alguma boa qualidade, seja ela natural ou sobrenatural, não importa. Nós temos que cultivar essas boas qualidades. E cultivando a virtude, cultivando as boas qualidades, será um meio, inclusive, de nós combatermos aquilo que há de mal em nós. Não há dúvida disso. Mas, como estas qualidades vêm de Deus, não é porventura a Deus que por causa delas devemos glorificar?
Então, ou seja, se existe algo de bom em nós, devemos nutrir, devemos fazer com que aquilo progrida, devemos fazer com que essas boas coisas, essas boas qualidades cresçam cada vez mais, mas dando glória a Deus. Lembrando que se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Restaria somente o pecado. Então, se é um convite a enxergarmos as coisas com uma percepção diferente daquela que muitas vezes nós enxergamos as coisas. Nós enxergamos as coisas muitas vezes de um modo muito centrado em nós mesmos. Não, devemos olhar as coisas de um outro ponto de vista. Então, ou seja, é de Deus que vêm todas as coisas boas que existem em mim. E se não fosse por Deus, eu não seria nada. Só restaria o pecado. E aqui ele dá um exemplo muito interessante. Quando um artista saiu com uma obra-prima, a quem se devem os elogios? À tela ou ao seu autor? Então, olha só que interessante, que bonito isso. Então, ou seja, quando nós enxergamos uma obra-prima, estamos, por exemplo, vendo uma pintura de Rafael. As pinturas dele são belíssimas. Então, quando nós olhamos uma pintura de Rafael, por exemplo, é o quadro que nós elogiamos ou é o autor que fez o quadro? Então, veja, é evidente, é o autor que fez o quadro que nós elogiamos por ter feito uma obra tão bela. Assim também nós. Então, se Deus colocou em nós alguma qualidade natural ou sobrenatural, e também sobrenatural, é a Deus que nós devemos elogiar por ter nos criados deste modo. Né? E esse elogio não deve partir de nós, ou seja, não é por nosso mérito, não é por nossa causa que nós somos assim. É porque Deus nos fez assim. É porque Deus colocou em nós tais qualidades. Somos como uma obra-prima. Nós somos, aliás, a obra-prima da criação de Deus. O homem é a obra-prima da criação de Deus. Embora nos dias de hoje muita gente tente afirmar o contrário, nos igualando aos animais e às plantas, dizendo que tudo tem igual valor, não. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus e devemos afirmar isto com todas as letras e sem medo de errar. O homem é a obra-prima da criação de Deus. No entanto, quando nós reconhecemos que o homem é a obra-prima da criação de Deus, é a Deus que devemos elogiar por esta obra-prima, e não ao homem. Continua o texto. Ora, de nós mesmos não temos mais que o nada. Eis o que éramos de toda a eternidade. E o ser de que Deus nos revestiu não é de nós, é de Deus. E posto que nos tenha sido dado, não cessa, contudo, de ser ainda dom de Deus, pelo qual quer ser honrado. Alguém pode dizer assim, não, mas tudo bem, vem de Deus, mas Deus me deu, então é meu agora. Não é isso que devemos defender. Não é muito pelo contrário. Devemos continuar afirmando que se recebemos um dom de Deus, é Ele que deve ser honrado por esse dom e não nós. Bom, continuando. Mais ainda,
de nós mesmos somos pecado, neste sentido que pela concupiscência tendemos para o pecado, de tal modo que, segundo Santo Agostinho, se não cometemos certos pecados, é a graça de Deus que o devemos. Se não cometemos certos pecados, dizia Santo Agostinho, é a graça de Deus que devemos. Tudo é graça, repetia constantemente Santa Teresinha. E tem aquela história de São Felipe Neri, que havia um crucifixo muito bonito na casa do oratório que ele fundou, e ele passava constantemente por esse crucifixo, e muitas vezes que passava por ele, fazia uma oração, né, em voz alta. Senhor, cuidai de mim, pois bem sabeis o grande mal que posso fazer no dia de hoje. Então veja que bonito isso, né? Isso é um espírito de verdadeira humildade, com que se combate o orgulho. Ou seja, a humildade é o oposto do orgulho. Então, este segundo remédio aqui, na verdade, ele segue aquela regra de Nosso Senhor no Santo Evangelho, como Nosso Senhor diz, não é? Quem se humilha será elevado, quem se eleva será humilhado. Então, nós olhamos para nós e de nós mesmos, nós encontramos o quê? Se olhamos somente para nós encontramos o quê? Nada. Encontramos pecado. Opa! Voltou a energia elétrica. Muito bem. Então, olhando para... Eu dizia, voltando, olhando para nós, olhamos para nós e enxergamos o quê? Pecado. Nada. Lembramos do que nós somos feitos. Da onde Deus nos tirou. Lembramos lá do livro do Gênesis, que Deus nos criou do pó da terra. Então nós somos pó, somos nada, somos pecado. Então, se olhamos em nós e vemos alguma coisa boa, é Deus que nós estamos vendo nestas coisas boas que existem em nós. O que Monsenhor Ollier explica assim: o que vos posso dizer a este respeito é que não há espécie de pecado que se possa conceber, não há imperfeição nem desordem, não há erro nem confusão de que a carne não esteja repleta de tal sorte que não há espécie de leviandade, não há espécie de loucura nem insensatez que a carne não fosse capaz de cometer a toda hora. Então vamos lá, reconhecemos, existem virtudes, tudo bem. Existem dons que Deus colocou em nós, e reconhecemos isso, tá bom. Nós vamos nutrir, inclusive, aquilo de bom que há em nós. Por outro lado, reconhecemos que não existe, vamos imaginar a pior atrocidade que algum homem possa cometer. Então, todos nós somos capazes de cometer esta atrocidade. Todos nós somos capazes. Nós não podemos dizer, vendo um crime, por exemplo, vendo um criminoso praticar um crime, nós nunca podemos dizer assim, por humildade, nunca devemos dizer, eu nunca faria algo assim. Percebe o orgulho já entrando? Não, é o contrário. Nós somos capazes das piores atrocidades. O maior mal que um homem pode cometer, nós somos capazes de cometer. Embora tenhamos certos dons que Deus nos deu, embora tenhamos certas virtudes que Deus nos deu, não é normal nós ouvirmos
os médicos, os neurologistas, os psiquiatras afirmarem que os psicopatas, por exemplo, têm uma inteligência aguçadíssima. Então, ou seja, tem um determinado dom, mas é um psicopata. Nós somos capazes das piores atrocidades. Devemos, com humildade, reconhecer isso, para podermos seguir adiante e combater o orgulho, pois sem humildade não tem como combater o orgulho. Sem reconhecer que nós somos nada, que nós somos pó, que nós somos pecado sem a graça de Deus, não tem como nós prosseguirmos na vida de virtude e de piedade. Continua o texto. É certo que a nossa natureza não está totalmente corrompida, como pretendia Lutero. Pode fazer com o concurso de Deus, natural ou sobrenatural, algum bem. E até faz muito bem, como se vê nos santos. Então, ou seja, quando nós vemos o exemplo da vida dos santos, nós vemos que é possível, naturalmente e sobrenaturalmente, fazermos algum bem. É possível. Diferente do que afirmava Lutero, de que a natureza estaria totalmente corrompida. Não, não é assim que funciona. Nós podemos, com o auxílio da graça de Deus, concorrendo com Ele, fazermos algum bem. E até muito bem, como vemos nos santos. Mas, como Deus fica sendo a sua causa primeira e principal, é a Ele que por isso são devidas as graças. Ou seja, todas essas graças que nós recebemos, com as quais realizamos alguns bens e até muitos bens nesta vida, a exemplo dos santos, por exemplo, é a Deus que são devidas essas graças, e não a nós. Concluamos, pois, com Bossuet, número 209. Não presumais de vós mesmos, porque isso é princípio de todo pecado. Ou seja, o orgulho está nascendo ali, quando nós presumimos de nós mesmos. Então, ali está começando o orgulho, porque o orgulho, ele faz com que nós enxerguemos as nossas faltas como muito pequenas e a falta dos outros como muito grandes. E os nossos bens como sendo muito elevados e os bens dos outros como sendo muito inferiores aos nossos. Então, não devemos presumir de nós mesmos. Não desejeis a glória dos homens, porque teríeis recebido a vossa recompensa, e não teríeis que esperar senão verdadeiros suplícios. Ora, se nós esperamos a glória dos homens, nós recebemos, nosso Senhor no Santo Evangelho diz, já recebemos a nossa recompensa, que é a glória dos homens. Se nós queremos a glorificação celestial, é outras coisas que devemos buscar, e não a glória dos homens, e não esses elogios que são passageiros. Não vos glorifiqueis a vós mesmos, pois tudo quanto vos atribuís nas vossas boas obras, roubai-lo a Deus, que é o seu autor, e ponde-vos em seu lugar. Ou seja, quando nós atribuímos a nós alguma glória, algum bem que é devido a Deus,
nós estamos roubando a glória que é devida a Deus. Não esqueçamos disso. Não sacudais o jugo da disciplina do Senhor. Não digais dentro de vós mesmos, como um soberbo orgulhoso. Então, o que um soberbo orgulhoso diria? Não servirei, que é a frase do demônio. Non serviant, a esta causa não servirei. Porque se não servis à justiça, sereis escravos do pecado e filho da morte. Ou seja, de quem nós queremos ser servos? De nós mesmos ou de Deus? De nós mesmos, isso é pura loucura. Como é que nós podemos querer sermos senhores de nós mesmos? Isso é pura loucura. Nós somos insensatos, nós somos pecadores, nós somos fracos. Não é somente um louco aceitaria essa situação de ser o mestre de si mesmo. Mas é o que nós vemos nos livros, nos dias de hoje, nesses livros de autoajuda, é que nós devemos assumir as rédeas, né? Eu posso, eu quero, eu faço. Será que a vida espiritual é assim? Será que é assim que a Santa Igreja nos ensinou através da vida dos seus santos? Eu quero, eu posso, eu faço? Não sei. Eu penso que seja diferente. Muito diferente disso. Ou seja, nós não podemos nada, não queremos nada, não fazemos nada se não for por Deus. Não digais, não estou manchado, porque nós estamos manchados. Nós já nascemos manchados com o pecado original. Recuperados fomos pelo batismo, mas ainda a nossa natureza pecadora nos levou, depois do batismo, a cometermos outros tantos pecados. Então, nós estamos manchados. Não podemos afirmar. Mesmo depois da confissão, é claro que a confissão apaga e lava a nossa alma, apaga todos os pecados mortais quando confessamos corretamente, evidente, quando não praticamos outro pecado, né, de esconder algum pecado na confissão. Quando fazemos uma confissão bem feita, os nossos pecados foram perdoados e devemos ter certeza disso. Mas, se agora nós estamos em estado de graça, não podemos esquecer que, pela nossa fraqueza um dia, já estivemos em pecado. Continua o texto. E não creiais que Deus tenha esquecido os vossos pecados, porque vós mesmos os esquecestes. Porquanto o Senhor vos despertará, dizendo-vos: vede os vossos caminhos neste valezinho secreto. Segui-vos por toda parte e contei todos os vossos passos. Não resistais aos sábios conselhos e não vos arrebateis quando vos repreendem, porque é o cúmulo do orgulho levantar-se contra a própria verdade. Então, qual é a verdade sobre nós? É que talvez agora estejamos em estado de graça, mas deixamos de ser pecadores? Não. Deixamos de ser fracos? Não. Somos nada sem Deus? Sim, somos nada sem Deus. Sem Deus só nos resta o pecado? Sim, esta é a verdade. Sem Deus
só nos resta o pecado. Então, é o cúmulo do orgulho, levantar-se contra a própria verdade, quando ela vos adverte e recalcitrar contra a espora. Procedendo desta maneira, seremos mais fortes para lutar contra o mundo, o segundo dos nossos inimigos espirituais. Ou seja, como é que nós lutamos? Retomando lá, referindo tudo a Deus e, segundo, reconhecendo que de nós mesmos não somos mais que nada e pecado sem Deus. Muito bem. O próximo capítulo, a luta contra o mundo. Então, é um capítulo muito grande. Então, se nós começarmos agora, faltam 20 para as 10, então pode ser que nós tivéssemos que cortar num momento ruim. Então, vou deixar para começar a semana que vem esse capítulo aqui, a luta sobre o mundo, a luta contra o mundo, parágrafo 210. E eu abro agora para que vocês possam fazer alguma pergunta. Padre, salve Maria, Fabiana. Salve Maria. Eu ouvi duas vezes a conferência passada. Ela foi simplesmente excelente, porque o senhor explicou quase que frase por frase. Por isso que nós tivemos a sensação que passou rápido. Não é que passou rápido, é porque o senhor realmente aprofundou belíssimamente sobre o orgulho, sobre a soberba. A minha pergunta, padre, ainda da aula passada, é o seguinte: é um pouco de soberba assim, da minha parte, quando eu penso assim, que eu estou avançando e quando eu me deparo com algum pecado, na verdade, eu estou regredindo. Assim, quando eu penso que eu estou agora, estou no caminho, mas não estou no caminho. Por situações assim, cotidianas, eu não sei se situações do pecado ainda marca a gente puxa a gente assim, para o caminho errado, para o caminho contrário, até inconscientemente. Então como eu falei, né, há essa nossa tendência ao pecado, né? E o Tanque reafirmou hoje, né, que existe em nós essa tendência ao pecado. E por isso eu reforço, né, aquela máxima de que nós temos que lutar constantemente. Ou seja, se nós perdemos, por um pequeno momento que seja, o espírito de luta, de combate, a gente cai. Não é? Então, a nossa vida é uma luta, a nossa vida é um combate, e nós temos que entender isso. Hoje em dia, né, tem até uma expressão engraçada na internet, o pessoal está usando bastante, a expressão de católico Nutella, né? Eu acho bastante interessante, engraçada essa expressão. Ou seja, que é aquele católico sentimentalista, né, que acha que a vida espiritual é um mar de rosas, que uma vez que nós estamos em estado de graça e comungando com frequência, a nossa vida será às mil maravilhas. E está tudo errado, não é assim. Vamos ver vamos ler a vida dos santos e vamos ver como é que esses homens sofreram, como esses homens e mulheres sofreram na sua vida, como a vida deles foi uma constante luta, uma constante batalha. Não é? Então, de fato, se às vezes nós somos atraídos a pensar que nós somos fracos,
Isso é uma coisa boa. Quer dizer que nós estamos aprendendo a nos conhecer, a conhecer as nossas fraquezas, a conhecer onde o demônio pode nos pegar. Isto é uma coisa boa. Agora, não adianta só reconhecer isso, tem que lutar, tem que combater, tem que usar todos os meios que estão ao nosso alcance para conseguir um dia a vitória, que não acontecerá nesta vida, acontecerá somente na vida futura. Então, esta vida é uma luta, esta vida ela é militante, é um combate. Nós estamos em guerra contra o mundo, contra a carne, contra o demônio. Essa é a palavra, guerra. Nós estamos em guerra. Se nós deixamos de compreender isso e passamos a compreender uma vida espiritual mais frouxa, mais Nutella, né, como a expressão engraçada que estão usando muito na internet, então estamos entendendo a vida espiritual tudo errado. Então vamos combater, porque a vida é um combate. Claro que a vida espiritual tem passos, e nós vamos ver o próprio Tanqueray mais para frente vai tratar dos passos da vida espiritual. Cada passo encontra a sua dificuldades ou as suas dificuldades específicas, e nós vamos perceber que em todas elas, até o máximo grau do estado de perfeição nesta vida, será alcançado com grande luta, com grande combate. Sem isto é impossível a vitória. Não sei se eu respondi. Não respondeu, padre. Muitíssimo obrigado, padre. Sabe o bem que o senhor me fez com essas palavras. Muito obrigada. Não, imagina. Mas alguém tem alguma pergunta? Salve Maria, sua bênção, padre. Salve Maria. Padre Paulo, eu queria sua opinião. São duas questões que eu queria saber sua opinião aqui. Você, num passado recente, deu uma aula falando sobre a consagração total, né, da Nossa Senhora. E após a missa, está havendo uma catequese com o padre Marco Antônio, e ele está lendo o tratado, né? Certo. Certo, ok. E aí, o que eu estava pensando, né? Dessa consciência de que eu deveria ter ao fazer as orações né, esses hábitos, né, diários e tudo mais, de me lembrar da consagração. Então, eu conversei com o padre e ele me sugeriu o seguinte, ele me sugeriu que eu fizesse uma jaculatória sempre, ou que eu fosse fazer antes de começar uma oração, ou ao longo do dia, né? Sou todo teu, Maria, e tudo que é meu é teu. Exatamente para desenvolver essa consciência de que eu me consagrei a ela, né? Porque era uma dúvida assim, eu falei assim, poxa vida, padre, às vezes eu posso estar fazendo uma oração, eu vou me esquecer completamente disso, assim, sabe? Ele falou assim, olha, faz essa ejaculatória, né? E aí o que eu pensei? Eu já tinha um hábito ao longo do dia de ficar fazendo várias ejaculatórias sempre que eu me vi um pouco distraído, sabe, padre? Só que eu percebi que depois de um tempo a coisa começou a ficar um pouco mecânica. E aí o que eu pensei aqui comigo? Se quando eu faço as orações que eu tenho o hábito de fazer quando eu acordo, pela tarde e antes de dormir, que eu paro o meu tempo para fazer as orações, e a primeira coisa que eu faço antes de começar a oração é me colocar na presença de Deus, e aí para depois começar a fazer oração, eu estava pensando em fazer essas jaculatórias com essa perspectiva de me colocar na presença de Deus sempre. Porque, dada a nossa natureza decaída, eu percebo que é com muita facilidade que a gente esquece a finalidade para a qual, pelo menos eu, né, para a qual fui criado, né, para glória de Deus, amar e louvar e tudo mais. Então, eu estava pensando nisso, sabe, Padre? Mesmo fazendo essas pequenas jaculatórias assim, me colocar na presença de Deus e
eu estava pensando se isso poderia ser estendido para todas as outras atividades também, sabe? Uhum, certo. Colocar-se diante de Deus sempre, quem quando se consegue isso, por exemplo, os santos conseguiram isso. Se nós olhamos a vida dos santos, nós vamos entender, né, como eles conseguiram, ou melhor, nós vamos enxergar ali na vida dos santos que de fato eles conseguiram em todo momento, em toda situação, estar diante de Deus, né, diante das situações mais absurdas em que alguns deles se encontravam, eles estavam sempre diante de Deus. Como aquele caso de São Vicente de Paula, por exemplo, quando estava arrecadando alimentos para os pobres e ele partiu bateu numa porta e pediu alimentos, né, para ajudar os pobres, e o Senhor, né, tomado de ira, ao invés de ajudar o padre, deu uma bofetada na cara de São Vicente. E São Vicente, com muita tranquilidade, ele olha para o Senhor e diz: Este foi para mim e para os meus pobres. Então veja só, não é? Para uma pessoa chegar ao ponto de responder deste modo a uma ofensa tão grande como um tapa na cara, a pessoa ela tem que estar na presença de Deus. Não tem outra saída. Não existe uma virtude humana, puramente humana, que faça com que um homem responda de um modo tão singular a uma ofensa tão grande como essa. Então, estar diante de Deus em todas as situações é um exercício que devemos fazer todos os dias, sem sombra de dúvida. Então, no trabalho, no estudo, nas leituras que fazemos, nas orações, evidentemente, né? Em tudo. Nas amizades que nós nutrimos, em tudo. Devemos enxergar e nos colocar sempre diante da presença de Deus. Agora, as jaculatórias, elas têm justamente essa finalidade de nos trazer para a presença de Deus, né? Porque o que acontece, né? A jaculatória é uma frase simples, como essa frase da consagração, que, aliás, São Luís Maria Grignon Montfort, ele aconselhava que repetisse com frequência, diariamente, essa jaculatória, né? Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sum. Eu sei todo vosso, ó Maria, e tudo que é meu é vosso, para sempre. Então, é, então é natural que nós temos, como nós temos essa tendência para o mal, então a jaculatória ela nos puxa, né? Ela nos traz de volta para a presença de Deus. Por quê? Porque ela nos faz lembrar que somos cristãos, que temos uma fé, que por causa dessa fé nós não podemos agir de um modo mundano, que nós temos que dar bom exemplo e bom testemunho àqueles que nos rodeiam. Então, veja só o que a profissão de uma jaculatória nos faz. Veja, nos faz tudo isso. Nos traz a presença de Deus, nos faz lembrar tantas coisas, de tal modo que, com o tempo, mesmo que essas jaculatórias sejam às vezes mecânicas, elas não perdem a sua finalidade. Ela quer nos trazer, né? Trazer de volta a presença de Deus. Sim. Então, essa questão da resignação, né, que nós devemos ter, né, aquela questão de nós morrermos para nós mesmos e vivermos, né, da vida divina. Eu fico pensando às vezes assim que o quão distante está da minha realidade, né, exatamente porque eu tenho uma facilidade de me colocar na presença de Deus nesses momentos que eu paro para fazer as orações,
E aí eu pensei nessa questão da ejaculatória, que o senhor já disse, e eu lhe pergunto, padre, se haveria outras coisas mais práticas, tais quais recitar ejaculatórias, que o senhor poderia sugerir, exatamente para criar esse hábito, desenvolver essa consciência, sempre levando em conta a graça, né, e a participação dos sacramentos e tudo mais. Sim. É uma prática diária que deveria ser de todo bom católico, lógico, além do Santo Terço, né, que é nossa obrigação a pedido de Nossa Senhora, seria muito importante cultivar a prática da Lectio Divina diária. A Lectio Divina mesmo, ou seja, não simplesmente a leitura da Sagrada Escritura. Não é ler simplesmente, mas é a leitura orante, né? A Lectio Divina. E se esforçar para que a Lectio Divina seja cada vez mais profunda, cada vez mais densa, cada vez mais forte, né? Até o ponto de nós conseguirmos enxergar de fato que Deus está falando conosco. Porque quando nós não temos prática na Lectio Divina, nós compreendemos com muita facilidade que nós conversamos com Deus. Isso é coisa básica. Aliás, aprendemos desde criança com os nossos pais, que através da oração nós falamos com Deus. Agora, essa experiência, né, de saber que Deus pode se comunicar conosco, né, através da Lectio Divina, é uma experiência magnífica que acontece na nossa vida. É claro que não é uma primeira vez, uma segunda, uma terceira. A Lectio Divina é um exercício espiritual. Então, aqui vai falar mais para frente dela também. Um exercício espiritual que nós devemos fazer todos os dias, e a cada dia a nossa alma vai ficando mais robustecida, para sendo preparada para receber, né, aquilo que Deus tem a nos falar. Então, a prática da Lectio Divina é uma prática que eu aconselho muito aos fiéis católicos. Então, ok, padre, muito obrigado. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Quem cala consente. Então, creio que podemos encerrar no dia de hoje. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aí novamente. Agora, eu não sei, parece que semana que vem o professor Anguete estava organizando para eu ir aí em Belo Horizonte. Aí eu não sei como ficou organizado, que ele não entrou mais em contato comigo. Se vocês puderem ver isso, aí eu ficaria agradecido. Porque aí talvez segunda-feira a aula seria presencial, como aquela vez que nós fizemos, acredito que o ano passado, né? Então, veja com o professor Anguete como é que ficou essa questão, tá bom? Então, acho que por hoje podemos encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado pela atenção de todos. Todos tenham uma boa noite, uma ótima semana. E não esqueçam de ver com o professor Anguete